Se eu quiser criar uma sequência numérica onde eu tenho um número principal e um fim, certo? E essa sequência é uma sequência normal, eu vou dar, por exemplo, de 1 a 10 e eu quero que essa sequência seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu simplesmente só preciso vir aqui no CodeBlock e digitar 1, se esse é o meu número inicial, 2 pontos, 10. Se eu clicar fora, olha o resultado aqui do CodeBlock. Vê que massa, gente. Eu simplesmente digitei 1, 2 pontos, 10. Ele já criou a minha sequência, já criou uma lista com números de 1 a 10. E o incremento, claro, aqui, o step, ele é 1, né? Então, 1, 2, 3, certo? Então, isso aqui é uma lista que eu posso criar aqui com o meu CodeBlock, certo? Então agora, para a gente prosseguir, você precisa entender algumas coisas dessa linguagem de programação chamada Design Script, certo? Então, por exemplo, cada linha aqui, cada linha do código, ela termina com ponto e vírgula. Então, se eu quero criar outra sequência agora, abaixo dessa eu preciso colocar um ponto e vírgula. Como eu cliquei fora, ele já colocou automaticamente. Mas aí agora eu vou dar um Enter e eu posso criar mais uma lista aqui embaixo. Se eu quiser agora fazer a mesma coisa que eu fiz, mas mudando esse incremento, esse step, como a gente viu, eu posso fazer o seguinte: 1, 2 pontos, 10, 2 pontos, agora eu especifico o meu step, 0.5. E vou clicar fora. Ele já vai adicionar o ponto e vírgula e olha a minha lista agora, certo? O CodeBlock ele sempre vai mostrar a última coisa da última linha. Ele sempre vai mostrar o resultado da última linha. Por quê? Porque dentro desse cara eu tenho duas listas agora, certo? Se eu utilizar um node chamado watch, que é um node só de visualização de output, se eu clicar nesse primeiro aqui, olha, esse CodeBlock contém a lista do 1 até o 10, que foi a primeira que a gente criou, e se eu colocar essa segunda aqui, olha, ele vai mostrar a lista agora do 1 até o 10 com o step de 0.5, certo? Então vê que legal, gente. Então vamos prosseguir. Existem outras formas, existem outras sintaxes que eu posso utilizar para esse cara, para fazer sequências numéricas mais inteligentes ainda. Digamos que você queira criar a seguinte situação. Se a gente criar uma lista de 1 até 10 e a gente quer o step de 3, por exemplo, o que é que vai acontecer? Step de 3 não, deixa eu ver um melhor. Até 12, tá? Então vê o que é que vai acontecer. Eu quero que a minha lista ela seja do número 1 ao número 12, certo? E que ela tenha um step de 3. Aí o que é que aconteceu aqui? O meu CodeBlock ele começou a contar 1, 4, 7, 10. Só que eu quero que ele vá até o 12. Só que se ele não consegue chegar até o 12 pulando 3. Porque ele iria para 13. Concorda comigo? 10 mais 3 dá 13. Então, digamos que agora eu queira adicionar algo aqui nesse step, digamos, que eu queira dizer para o Dynamo o seguinte: Dynamo, eu te dei esse número 3, só que você arredonda aí esse step para que eu consiga chegar obrigatoriamente no 12, dividindo os meus números por iguais. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. E aí, para que a gente possa fazer isso, a gente só precisa adicionar esse símbolozinho aqui, olha. Vou apertar uma vez aqui, esse tiozinho aqui, e olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer agora. Ele contou do 1 até o 12. E o que é que ele fez aqui, gente? Ele dividiu os números por iguais, o incremento por igual, só que esse sinalzinho aqui quer dizer que o Dynamo ele vai colocar um step aproximado desse 3 que eu coloquei, para que obrigatoriamente ele vá do 1 até o 12, certo?
Então veja que é diferente aqui a lógica, certo? Se eu tirar esse tio aqui, olha, ele vai até o 10, porque obrigatoriamente ele está seguindo o 3. E quando eu coloco o tio, esse valor aqui, ele vai criar um resultado aproximado desse 3. Ou seja, a gente está vendo aqui que ele não colocou 3, ele colocou 2, não é isso? Ele colocou 2,75 para que fosse possível chegar no 12. Entendeu? Então vamos lá, vamos prosseguir. Temos mais outros exemplos, tá? Digamos que agora eu tenha o meu início, eu queira ter uma contagem de 1 até, digamos, até 20. E agora eu quero que a minha sequência numérica vá de 1 até 20, mas que ela tenha 6 elementos. Então como é que eu faço? Eu vou de 1, 2 pontos, 20, 2 pontos, hashtag 6. Olha o que é que vai acontecer. A minha lista ela vai do número 1 até o 20, certo? E aí ela dividiu esses números por igual para que essa lista ela tivesse os 6 elementos que eu defini aqui nesse cara. Beleza? Então, se quiséssemos 7 elementos, a gente vem aqui, muda esse cara e olha que legal. Ele foi do 1 ao 20, dividiu a distância entre esses números é a mesma, mas ele garantiu que tivesse 7 elementos nessa lista. Vê que interessante. Gente, isso é muito poderoso, tá? E nós temos mais um exemplo, que é justamente aquele exemplo da sequência numérica que a gente viu, que é esse carinha aqui, olha, o sequence, tá? Nós podemos fazer exatamente o que esse cara está fazendo aqui no Code Block. Então, digamos que nós queremos ir do número 1, nós queremos partir do número 1, nós queremos uma quantidade de elementos, nós queremos 10 elementos na lista e queremos que a distância entre esses elementos seja 3,5. Então, olha o que ele vai criar. A gente não sabe o último número, porque a gente só está estabelecendo o número inicial e a quantidade de elementos nessa lista. Então, esse 10 aqui é justamente a quantidade de elementos que eu tenho nessa lista. E o 3,5 é justamente a distância entre um elemento e outro, tá? Então, nós temos 1, 4,5, 8, 11,5 e assim vai, beleza? Então, vê só, gente, com essas pequenas linhas de código aqui, isso é uma sintaxe da linguagem de programação Design Script, mas você já consegue criar essas sequências numéricas de forma muito mais inteligente, tá? Isso aqui vale ouro, tá? Essa informação que eu estou te dando vale ouro, tá? E aí eu só vou te ensinar mais algumas coisinhas interessantes aqui do nosso Code Block. Primeiramente, para que a gente não se perca aqui, eu vou adicionar algumas anotações para que a gente saiba o que é que cada uma está criando aqui. Então eu posso dar um Enter aqui no começo e quando eu quiser escrever alguma anotação, eu vou digitar essas duas barras aí na frente da linha que eu vou escrever. E agora eu vou colocar aqui que essa primeira sequência, eu vou colocar aqui sequências numéricas. Aí você vê que tudo que eu estou digitando, ele está verde. Isso quer dizer que está indicando visualmente aqui que isso aqui é só um comentário, certo? Isso aí não tem valor nenhum de código, não está executando nada. Isso aqui é só um comentário. Então, minha primeira sequência, ela é início, 2 pontos, fim, certo? Minha primeira sequência aqui. Minha segunda sequência, ela é início, 2 pontos, fim, 2 pontos, incremento, que é o step, certo? Então aqui ele está indo do 1 até o 10 com um step de 0,5. Fielmente esse step ele vai ser seguido. A minha terceiro tipo de lista é justamente início, 2 pontos, fim,
dois pontos, incremento aproximado. Vou só colocar ProX aqui, certo? Ou seja, ele vai seguir mais ou menos o 3, mas ele vai garantir que a minha lista vai do 1 até o 12, com a distância entre os números de mais ou menos 3. Então, se for preciso colocar para menos, ele vai colocar, certo? Vamos lá, o próximo exemplo é justamente início, dois pontos, fim, dois pontos, quantidade de números, certo? Então aqui nós temos o início, nós temos o fim e nós temos a quantidade de números nessa lista. Então, fielmente ele vai dividir esses números por iguais para que a quantidade final desses números seja 7. E o último comentário que eu vou fazer aqui é justamente o início, quantidade de números, dois pontos, incremento, certo?